Eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre territórios, exatamente. Aula número 12 de Direito Constitucional, territórios previstos na Constituição da República. Aula tranquila, aula light, porém com algumas informações importantes. No artigo 33 da Constituição Federal, a gente conhece informações sobre as características e conceitos de territórios. Vamos lá? Artigo 32 da Constituição Federal. Territórios não são entes federados. Esse é um ponto já fundamental nessa história toda, né? Territórios não são entes federados. Entes federados são a União, Estados, municípios e Distrito Federal. E os territórios não se enquadram nas mesmas condições político-administrativas dos Estados, municípios, DF e União. Aliás, os territórios pertencem à União, a administração deles é vinculada à União, eles passam a ser alguma coisa como uma autarquia, né? A gente vai ver isso agora. Na Constituição de 69 eram considerados entes federados, uma posição que foi eliminada pela Constituição de 88. É interessante observar que o Brasil muda os conceitos políticos e conceitos administrativos conforme o sabor da legislatura, né? Eu não posso entender que território é uma autonomia, é uma unidade federada portador de autonomia, mas na Constituição de 69 isso foi admitido. Será que o conceito mudou? Não, o conceito não mudou. Na verdade, alguém resolveu regularizar algo que era irregular. Eu não podia, com uma Constituição, reconhecer como autônomo, como unidade da federação, algo que não é. Genuinamente, naturalmente, não é. Eles são desprovidos de autonomia e tríplice capacidade. Territórios não possuem autonomia e não possuem tríplice capacidade. Isso quer dizer que eles não têm autolegislação, não têm autoadministração e não têm autogoverno. Por isso que a União interfere na administração, a União nomeia governador, a União acaba custeando muitas despesas e a legislação federal passa a valer dentro do território com muita força, né? Não há autonomia para ser desrespeitada. Isso é muito interessante porque, afinal de contas, eu só posso ter unidades federadas se elas forem autônomas. Daí a razão de o território não poder ser considerado uma unidade da federação. São descentralizações administrativas territoriais da União. Quando a gente tem no Decreto 200 de 67 a criação da administração descentralizada, a gente passa justamente pela ideia de descentralização de serviços, né? Eu passo um serviço para a administração indireta, eu passo um serviço para o município, eu passo um serviço até para o particular, um serviço público. Isso é a descentralização da União. Acontece que aqui eu tenho uma descentralização territorial. É um território, é um espaço de terras que fica vinculado à administração da União, mas ele não é necessariamente a União, né? É uma extensão da União. É algo estranho, é algo bizarro, né? Possui natureza jurídica de autarquia da União. Por isso que os territórios são chamados de autarquias territoriais. Isso aparece muito em provas de direito administrativo e, via de regra, o examinador pergunta sobre autarquias territoriais. Muita gente boa não sabe o que significam autarquias territoriais. Autarquias territoriais são nada mais, nada menos do que os territórios previstos na Constituição da República. Por que autarquia territorial? É como se fosse uma estrutura da administração indireta da União. Exatamente. E é tratada como autarquia, né? O governador é nomeado pelo presidente da República. Fica sujeito ao controle da União, controle do TCU, controle do Ministério Público Federal. Um território, como ele não é unidade da federação, se eu extingui-lo, não compromete e não elimina o vínculo foederis. Ai, cabeça, que é isso? Você tá doido falando esse palavrão aí? Ô, bonitona, não é palavrão. Vinculum foederis é uma expressão latina que serve para indicar a união indissolúvel. Ai, mas eu não gosto disso, tá bom. Ô, cabeça, achei legal esse vínculo aí, foederis. Vamos foederis tudo aí, né, cabeça? Ô, cabeçudo, não é para foederis tudo, é um vínculo foederis. Isso quer dizer união indissolúvel.
Quando a gente estuda lá no artigo 1º da Constituição Federal, que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, eu estou falando que é formada pelo vinculum foedelis, né? E aí, se eu extinguir um território, não vai violar ou eliminar ou de alguma forma abalar esse vínculo permanente, esse vínculo indissolúvel. Por que não vai? Porque territórios não são unidades federadas, não são dotados de autonomia. Cabe à União impostos estaduais e municipais, salvo se o território for dividido em município. Nós podemos ter um território sem município. É perfeitamente possível, seria um território pequeno. E nessa área, então, todos os impostos estaduais devidos pelos contribuintes dessa região serão direcionados para a União. Os municipais, a mesma coisa, serão direcionados para a União. Agora, se esse território é grande e dentro dele eu tenho municípios, aí os impostos municipais ficam com os municípios, mas os estaduais permanecem com a União. Já que eu não tenho Estado membro, então a União vai pegar a grana desses impostos estaduais e vai gerir, vai administrar, vai arrecadar e aplicar nesse território, tá? Lei Ordinária Federal disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Por que isso? Porque é uma autarquia territorial da União, portanto eu preciso de uma lei federal organizando essas estruturas, Ministério Público, Judiciário, Defensoria, a administração, como ela vai funcionar, os órgãos públicos que vão funcionar nesse território, escolas públicas, segurança pública, saúde pública, tudo isso vai ser definido por lei federal. Hoje no Brasil não temos territórios e acredito que nem teremos, porque território representa uma despesa a mais para a União. Territórios poderão ser divididos em municípios. Poderão, não quer dizer que eles serão, né? Um território muito pequeno, é bem possível que ele não tenha município. Os municípios em territórios possuem autonomia. Perceba que a seguinte situação. Nós temos um território que é uma área. É uma área de terras. Esse território não possui autonomia. Não possui autonomia. Acontece que se o território possuir municípios, nos seus limites territoriais, o município é unidade da federação. E a unidade da federação dotada de autonomia. Portanto, ele vai ter autogoverno, autolegislação e autoadministração. O município terá tudo isso, o território não. Entendeu? A relação é o território que é desprovido dessas características, mas os municípios lá dentro não. Então eu vou ter um município que vai ter condição de cobrar IPTU, vai ter condição de cobrar o ISSQN, que ele vai ter, por exemplo, Câmara de Vereadores. E esse município vai se reportar ao território e à União quando ele precisar de ajuda financeira, quando ele precisar de cooperação técnica para manutenção da saúde, para manutenção da educação, para manutenção da segurança pública. É perfeitamente possível eu ter dentro do território município. Também, isso seriam territórios maiores, né? É possível também que não exista isso aqui. Não tem município nenhum. O território não possui municípios. Aí, toda a estrutura de IPTU, de regras, de serviços públicos vai ficar na mão do território e vai ficar na mão da União. Pô, cabeça, eu posso criar municípios? Pode, sem problema nenhum. Posso criar
municípios dentro de um território. Não tem problema nenhum. Pode ser feito isso. O território, para alcançar a autonomia, para ele passar a ser uma unidade federada, o que ele precisa fazer? Virar Estado, só isso. Virar Estado. Como território, ele nunca vai ter autonomia, tá? Territórios poderão ser divididos em municípios, os municípios em territórios possuem autonomia, os municípios em territórios podem ser objeto de intervenção federal. Isso é um ponto extremamente interessante que contraria as regras de intervenção. Vou te dar uma palhinha do que é intervenção. Vamos lá. Intervenção federal. Se a intervenção é federal, quem faz a intervenção é a União. Se a intervenção é federal, quem faz a intervenção é a União. A intervenção federal acontece onde? No Distrito Federal e nos estados. Não é possível a União interferir em municípios. Isso é proibido. Não é possível a União interferir em municípios. Tá bom? Beleza? Mas existe uma regra de exceção. A União poderá interferir em municípios desde que eles estejam dentro dos territórios. Territórios federais. Aí é perfeitamente possível que a União faça uma intervenção federal em município, tá? Cabeça, se o município estiver num estado, não está num território, a União pode fazer intervenção federal naquele município? Não, não pode. Isso é proibido constitucionalmente. E se precisar de uma intervenção no município, quem faz? O Estado. O Estado. A intervenção em municípios é responsabilidade do Estado. E a gente vai ver na aula de intervenção que o município não faz interferência, não faz intervenção em ninguém, né? O município não vai fazer intervenção no Estado ou na União. Não rola. Então é sempre do ente maior para o ente menor. A União faz no Distrito Federal e nos estados, e excepcionalmente em municípios, desde que os municípios estejam situados em territórios. Essa é uma regra muito importante que vale aqui nesse ponto da aula de territórios, e depois a gente vai rebater um pouco disso lá na aula de intervenção, que é a próxima aula, aula número 13, salvo engano. Tá bom? Cabe aos municípios em territórios a competência legislativa tributária. Bom, se o município é dotado de autonomia, se ele existe dentro do território, é ele que vai cuidar da sua legislação tributária, IPTU, ISSQN, TBI, por aí vai, né? As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Interessante, né? As contas do presidente da República é que são submetidas ao Congresso Nacional para votação após o parecer do Tribunal de Contas da União. E para o território segue a mesma regra. Quem vai julgar as contas do território, do interventor, que vai ser um governador nomeado pela presidência da República, será exatamente o Congresso Nacional após o parecer prévio do Tribunal de Contas. E esse parecer prévio segue aquela mesma regra que eu falei dos municípios e do Estado. É dado um parecer prévio do Tribunal de Contas, mas para patrolar, para ignorar, para rejeitar aquele parecer do Tribunal de Contas, eu vou precisar de 2/3 rejeitando o parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas diz, tem que rejeitar as contas do interventor, ele fez muita besteira. Se o Congresso Nacional entender que o interventor é gente fina, é amigão, né? Ele é da galera, aí eles podem derrubar esse parecer com 2/3 dos membros do Congresso Nacional, tá bom? Outra coisa importante sobre os territórios é que muita gente não sabe, mas território tem direito a ter deputado federal. Exatamente, deputado federal. 4 deputados federais. Não me interessa o tamanho do território, mas é possível que ele terá 4 deputados federais. Isso não é um número baseado em habitantes, em eleitores, não é um número variável, isso é um número fixo. Todo território tem direito a ter
4 deputados federais. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vão ser eleitos no momento em que todos os deputados federais forem eleitos, pelo mesmo tipo de sistema proporcional, tem que cumprir as mesmas regras, mas há o direito de que tenham só 4, que é um número mínimo, é um número abaixo do mínimo previsto para cada estado membro. O número mínimo de deputados federais para cada... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.